Aquele dia começou como todos os outros, silencioso demais. Eu estava sentada no sofá, com o olhar perdido na televisão que nem estava ligada de verdade. O tipo de silêncio da casa que não é só ausência de som, é ausência de vida. O relógio da parede parecia mais alto do que deveria, marcando cada segundo como se estivesse me lembrando que o tempo ainda passava, mesmo quando nada mudava. Eu já tinha me acostumado com isso. Ou pelo menos era o que eu dizia para mim mesma. Foi então que ouvi a campainha. Não era um som comum naquela casa. E por um segundo, eu fiquei parada, como se meu corpo precisasse confirmar que aquilo era real. Levantei devagar, ajeitei o cabelo sem motivo e caminhei até a porta com aquela estranha sensação de que algo pequeno estava prestes a interromper um dia inteiro de vazio. Quando abri, ele estava ali. Um rapaz de uns 25 anos, com uma mochila de ferramentas no ombro e uma expressão tranquila, quase leve demais para combinar com o peso que eu carregava por dentro. Ele sorriu de forma educada, simples, sem exagero. Bom dia, senhora. Eu sou o técnico que veio para o reparo. Por um instante, eu só assenti. Não porque eu não tivesse entendido, mas porque a presença dele parecia deslocada naquele ambiente tão quieto. Ele entrou com passos firmes, observando rapidamente a sala, como quem tenta entender um espaço antes de começar a trabalhar nele. E, de repente, a minha casa pareceu diferente. Não mais vazia, mas ocupada. O som da mochila dele sendo colocada no chão ecoou mais alto do que deveria. Eu voltei para o sofá, sem saber exatamente o que fazer. Era estranho ter alguém ali, alguém real, respirando o mesmo ar que eu. Fazia tempo que minha rotina não era interrompida assim. Ele começou a verificar algumas coisas, uma tomada, uma pequena luz que não funcionava direito, detalhes simples que eu já tinha aprendido a ignorar com o tempo. Mas agora, cada movimento dele parecia preencher um espaço que antes eu nem percebia que estava vazio. O barulho das ferramentas quebrava o silêncio da casa de um jeito curioso, não agressivo, mas vivo. E isso me incomodava mais do que eu queria admitir. Enquanto ele trabalhava, eu fiquei observando sem perceber. Não era exatamente curiosidade sobre ele. Era curiosidade sobre o fato de alguém estar ali, fazendo algo, enquanto eu apenas existia. Em certo momento, ele se virou e perguntou com naturalidade: "A senhora mora sozinha aqui?" A pergunta foi simples, mas caiu dentro de mim como algo mais pesado do que deveria. Demorei um segundo para responder: "Sim, na maior parte do tempo." E, assim que disse isso, senti como se tivesse admitido algo que evitava encarar há muito tempo. Ele apenas assentiu, como se entendesse sem precisar de explicação. E voltou ao trabalho. Mas alguma coisa tinha mudado. Não na sala. Não na casa. Em mim. E, enquanto eu observava ele se mover pelo ambiente, percebi uma coisa estranha. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não parecia tão absoluto assim. Depois que ele começou a trabalhar, a casa nunca mais voltou a ser a mesma. Pelo menos não naquele silêncio que eu conhecia. O som das ferramentas preenchia cada canto da sala. Pequenos estalos, toques metálicos, passos leves sobre o piso. Era como se, de repente, a minha casa tivesse voltado a ter vida. Mas uma vida que eu já não lembrava como pertencia a mim. Eu permaneci no sofá. Não por conforto, mas por não saber onde mais me colocar naquele cenário. Cada movimento dele parecia reorganizar algo invisível no ambiente. Ele não estava apenas consertando coisas físicas. Ele estava ocupando espaços que antes pertenciam ao vazio. E isso me incomodava de um jeito estranho. Porque o vazio era meu. Eu comecei a reparar em detalhes sem querer. A forma como ele se concentrava no que fazia, como se cada pequeno problema tivesse importância. Como se nada fosse apenas um detalhe. Enquanto isso, eu me percebia cada vez mais consciente de mim mesma. Do silêncio dentro de mim. Do tempo parado que eu fingia não sentir. Cada barulho da ferramenta parecia mexer em algo que eu tinha guardado dentro de mim há muito tempo. Essa frase passou pela minha mente como um pensamento involuntário, quase como se alguém tivesse dito em voz alta o que eu sempre evitei admitir. Ele estava ali, tão presente. E eu, pela primeira vez em muito tempo, estava percebendo o quanto eu estava ausente da minha própria vida. Em um momento, ele se abaixou para ajustar algo próximo ao móvel da sala. O movimento foi simples, cotidiano, mas por algum motivo, minha atenção ficou presa ali. Não havia nada de especial nele. E talvez fosse isso que me deixava ainda mais confusa.
Ele não fazia esforço para chamar atenção. Ele apenas fazia o que precisava ser feito. Como se o mundo fosse mais simples do que eu tinha transformado ele dentro da minha cabeça. Eu olhei ao redor da sala. Tudo parecia igual. Mas eu não estava igual. O relógio continuava marcando o tempo. A luz entrava pela janela no mesmo ângulo. E mesmo assim, alguma coisa dentro de mim parecia deslocada. Eu levantei do sofá sem perceber exatamente por que e caminhei até a cozinha, apenas para pegar um copo de água que eu nem queria de verdade. Era só uma desculpa para sair daquele lugar onde eu me sentia estranhamente exposta. Não para ele, mas para mim mesma. Quando voltei, ele estava em outro ponto da sala, testando outra coisa. E então aconteceu algo simples. Ele perguntou: "Está tudo bem por aqui?" Não era uma pergunta profunda. Mas eu senti como se fosse. Porque ninguém tinha perguntado isso para mim de forma tão direta. Há muito tempo. Engoli em seco antes de responder. Está, sim. Tudo bem. Mas a minha voz não soou tão convincente quanto eu gostaria. Ele apenas sorriu de leve, voltando ao trabalho. E eu percebi algo que não consegui ignorar. O som das ferramentas não estava apenas consertando a casa. Estava revelando o quanto eu tinha me acostumado com o vazio dentro dela. Eu não sei exatamente em que momento ele parou. Só percebi quando o som das ferramentas cessou de repente. Foi estranho, porque o silêncio voltou por um segundo, mas não era o mesmo silêncio de antes. Não era aquele vazio pesado que eu já tinha me acostumado a ignorar. Era diferente. Mais leve. Quase. Atento. Levantei o olhar do sofá. Ele estava me observando. Não de um jeito invasivo ou estranho, mas como se tivesse percebido algo que eu mesma não tinha notado. "A senhora mora aqui há muito tempo?" Ele perguntou de novo, mas agora com mais calma, como se realmente quisesse ouvir a resposta. Eu hesitei. Não pela pergunta em si, mas pelo efeito que ela teve em mim. Porque era simples demais. E mesmo assim, me atingiu de um jeito inesperado. "Sim, há alguns anos", respondi, tentando manter a naturalidade. Ele assentiu devagar, como se estivesse organizando alguma ideia na cabeça. E então ele fez outra pergunta. "E sempre foi assim, tão silencioso?" Eu quase sorri, mas não consegui. Porque aquilo não era sobre a casa. Era sobre mim. Fiquei em silêncio por alguns segundos, olhando para o chão sem perceber. Era como se aquela pergunta tivesse aberto uma porta que eu tinha mantido fechada por muito tempo. "Eu acho que, eu me acostumei", respondi finalmente. Ele não disse nada imediatamente. Só voltou a me olhar com aquela expressão tranquila, como se não estivesse julgando, nem analisando, apenas entendendo. E isso foi o mais estranho de tudo. Porque ninguém tinha essa paciência comigo há muito tempo. Foi uma pergunta simples, mas ninguém me perguntava aquilo há anos. Essa frase surgiu na minha mente como uma verdade desconfortável. Ele voltou a se sentar perto da área onde estava trabalhando, mas não retomou imediatamente o que fazia. Parecia que ele também estava pensando. "Sabe, às vezes a gente se acostuma com coisas que não deveriam virar costume", ele disse de repente, quase como um pensamento solto. Eu olhei para ele. E por um segundo, não soube o que responder. Não era uma frase profunda. Mas doeu de um jeito estranho. Porque parecia verdadeira demais. Eu encostei as costas no sofá, sentindo como se algo dentro de mim tivesse sido mexido sem permissão. Não era tristeza exatamente. Era reconhecimento. Como se alguém tivesse finalmente descrito uma parte da minha vida que eu fingia não ver. O silêncio voltou depois disso, mas agora ele não pesava tanto. E pela primeira vez naquele dia, eu não queria que ele fosse embora rápido. Depois daquela conversa, algo mudou no ar da sala. Ele voltou a trabalhar por alguns minutos, mas já não era o mesmo tipo de movimento de antes. Parecia mais lento, mais consciente. Como se o ambiente também tivesse começado a influenciar ele. Eu voltei a me sentar no sofá. Mas, pela primeira vez naquele dia, não me senti completamente fora daquilo que estava acontecendo. O silêncio voltou aos poucos. Mas não como antes. Não era aquele silêncio pesado que parecia me empurrar para dentro de mim mesma, me lembrando de tudo o que faltava na minha vida. Agora, era diferente. Mais suave. Mais compartilhado. Ele terminou o que estava fazendo e se aproximou da sala sem pressa. Guardou algumas ferramentas na mochila, deixando tudo organizado com cuidado.
Cada movimento dele parecia respeitar o espaço da casa. E, estranhamente, o meu também. Depois disso, ele ficou de pé por um instante, olhando ao redor como se conferisse mentalmente se tudo estava certo. E então, ele sentou. Não muito perto. Não muito longe. Só, ali. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu não disse nada. Ele também não. E ainda assim, não era desconfortável. Era estranho como duas pessoas podiam compartilhar o mesmo ambiente sem precisar preencher tudo com palavras. O relógio continuava marcando o tempo. A luz da tarde entrava pela janela de um jeito mais dourado agora, mais calmo. E o silêncio estava vivo. Não era o silêncio vazio de antes, era um silêncio que parecia respirar comigo. Eu pensei nisso sem querer, enquanto olhava para as mãos dele descansando sobre o joelho. Não havia nada de extraordinário naquele momento. Nenhuma cena marcante. Nenhuma grande ação. Mas havia presença. E isso me desestabilizava mais do que eu queria admitir. Porque eu tinha me acostumado com o contrário disso. Com ausência. Com espaços vazios que eu preenchia com qualquer coisa só para não encarar a realidade. Ele olhou para a janela. Depois olhou para a sala. E então, de forma simples, perguntou: "A senhora gosta de morar aqui?" A pergunta não tinha peso dramático. Mas dentro de mim, ela ecoou. Eu levei alguns segundos para responder. Porque a verdade não era simples. Eu não sei mais. Falei baixinho, quase sem perceber. Ele não reagiu com surpresa. Só assentiu devagar, como se aquela resposta fizesse sentido. E isso me assustou um pouco. Porque ele não tentava me consertar. Não tentava me convencer de nada. Só me escutava. O silêncio voltou novamente. Mas agora, ele não era uma fuga. Era uma pausa. Uma espécie de espaço seguro entre duas pessoas que não precisavam fingir nada naquele instante. Eu me peguei olhando para ele de novo, sem intenção. Ele parecia tão comum, e ao mesmo tempo, tão fora do padrão da minha rotina. Era isso que mais me chamava a atenção. Não era beleza. Não era charme. Era presença. Algo simples, mas quase esquecido na minha vida. Ele se levantou depois de alguns minutos, pegando a mochila novamente. "Acho que terminei por hoje", ele disse, com naturalidade. E naquele momento, sem entender por quê, eu senti algo estranho no peito. Não era tristeza. Não era alegria. Era interrupção. Como se algo que tinha começado silenciosamente dentro de mim não quisesse parar ainda. Eu apenas assenti. "Obrigada", falei, com uma sinceridade que me surpreendeu. Ele sorriu levemente. "Qualquer coisa, é só chamar." E então ele caminhou em direção à porta. Mas o silêncio que ficou depois dele não era mais o mesmo de antes. E isso foi a primeira coisa que eu percebi. Assim que ele saiu da minha sala. Quando ele se levantou para ir embora, eu achei que aquele momento simplesmente terminaria ali. Um trabalho feito. Uma visita comum. Mais um dia qualquer sendo riscado da rotina. Mas não foi isso que aconteceu. Antes de sair, ele parou por um instante na sala. Não por dúvida, mas por observação. Ele olhou ao redor devagar, como se estivesse vendo a casa não apenas como um lugar, mas como uma história. O olhar dele não era técnico naquele momento. Era atento. Ele percebeu coisas pequenas que eu já não percebia há muito tempo. Uma planta que eu tinha esquecido de regar. Um canto da sala onde a luz batia de um jeito diferente. Uma foto antiga na estante que eu já nem lembrava mais porque ainda estava ali. E então ele disse algo simples: "Sua casa é bem tranquila, mas parece meio parada no tempo." Eu sorri de leve, sem saber exatamente como responder. Porque ele estava certo. Mas ouvir aquilo de alguém de fora tornava tudo mais real. Ele não olhou só para a parede quebrada. Ele olhou como se enxergasse algo que eu escondia até de mim mesma. Essa frase ficou ecoando dentro de mim enquanto eu o observava. Ele não estava apenas consertando coisas. Ele estava percebendo ausências. E isso era desconfortável, porque ninguém costuma perceber aquilo que a gente tenta esconder até de si mesmo. Ele caminhou até a porta, mas antes de abrir, olhou novamente para a sala. Às vezes, ele disse, com calma, não é a casa que precisa de reforma. É só a rotina que ficou pesada demais. Eu não respondi. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque aquela frase acertou algo que eu não tinha coragem de nomear.
Quando a porta finalmente se fechou atrás dele, o som foi leve. Mas o silêncio que ficou não era mais o mesmo. Eu fiquei parada no meio da sala por alguns segundos. Depois caminhei devagar, tocando coisas sem perceber. A parede que ele tinha mexido. O sofá onde eu estava sentada. A luz entrando pela janela. Tudo parecia igual. Mas eu não estava igual. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu estava me vendo dentro do meu próprio espaço. Não como alguém que apenas mora ali, mas como alguém que deixou de viver ali de verdade. Sentei novamente no sofá. E o mesmo lugar que antes parecia apenas vazio, agora parecia cheio de pensamentos. Eu não sabia explicar o que estava acontecendo dentro de mim, mas sabia que algo tinha sido deslocado. Algo pequeno. Algo silencioso. E, de algum jeito estranho, foi exatamente isso que começou a mudar tudo. Eu tentei voltar à minha rotina depois que ele foi embora. Tentei. Mas algo simples tinha mudado, e eu não conseguia mais ignorar isso. A casa continuava a mesma. O sofá ainda estava no mesmo lugar. A televisão ainda não estava ligada. O relógio ainda marcava as horas com a mesma indiferença de sempre. Mas eu, não. Eu me peguei sentada no sofá de um jeito diferente naquela noite. Não exatamente mais confortável, mas mais consciente. Como se agora eu estivesse realmente ali, e não apenas passando pelo espaço. Eu não sabia explicar. Mas alguma coisa dentro de mim tinha mudado naquela tarde. Essa frase voltava para mim sem esforço, como um eco insistente que eu não tinha pedido para ouvir. Eu levantei, caminhei até a cozinha, abri a geladeira sem motivo, fechei de novo. Nada parecia fazer sentido. Não porque algo estivesse errado, mas porque eu estava percebendo demais. E isso era novo. Eu comecei a lembrar de detalhes da visita dele. A forma como ele olhava para a casa sem pressa. A maneira como ele escutava sem interromper. O silêncio que não era desconfortável quando ele estava ali. Tudo isso começou a se misturar dentro de mim de uma forma estranha, como peças soltas de algo maior que eu ainda não conseguia enxergar. Eu me sentei novamente. Mas não consegui simplesmente ficar quieta. Porque agora, o silêncio tinha outro peso. Não era mais só ausência. Era reflexão. E reflexão dói um pouco quando a gente não está acostumada. Eu olhei ao redor da sala. E pela primeira vez em muito tempo, não vi apenas móveis. Vi tempo. Vi rotina repetida. Vi dias que passaram sem que eu realmente estivesse presente neles. E isso me assustou um pouco. Não porque minha vida fosse ruim, mas porque eu não sabia dizer quando eu tinha parado de realmente vivê-la. Naquela noite, eu não liguei a televisão. Não peguei o celular por longos períodos. Eu só fiquei ali, sentada, em silêncio. Mas um silêncio diferente. Mais interno. Mais profundo. Como se algo dentro de mim estivesse tentando se reorganizar sem pedir permissão. E então me veio outra lembrança. A forma como ele tinha olhado para mim quando fizemos aquela pergunta simples sobre a casa. Não era julgamento. Não era curiosidade invasiva. Era algo mais raro. Reconhecimento. Como se ele tivesse visto uma parte de mim que eu mesma tinha deixado de notar. Eu me levantei novamente, desta vez caminhando devagar pela sala. Passei a mão no encosto do sofá. Olhei para a janela. Observei a luz da rua começando a mudar lá fora. Tudo parecia normal. Mas dentro de mim não estava mais. E isso me deixava inquieta. Porque mudanças silenciosas são as mais difíceis de ignorar. Elas não chegam gritando. Elas apenas ficam. E vão tomando espaço. Eu encostei na parede onde ele tinha trabalhado. Não havia nada de especial ali. Mas ainda assim, parecia diferente. Como se aquele pequeno momento tivesse deixado um rastro invisível no ambiente. E no meu pensamento também. Eu suspirei fundo. O que foi isso hoje? Sussurrei para mim mesma. Mas não havia resposta. Só silêncio. E esse silêncio não me devolvia mais o vazio de antes. Ele me devolvia perguntas. Perguntas que eu não estava preparada para fazer. Antes de dormir, fiquei alguns minutos sentada na cama, olhando para o escuro do quarto. E pela primeira vez em muito tempo, não senti apenas cansaço. Senti consciência. De mim. Da minha vida. Do que eu tinha me acostumado a ignorar. E, antes de fechar os olhos, uma última sensação ficou comigo.
a certeza estranha de que nada tinha mudado na minha casa naquele dia. Mas eu tinha. E isso já não tinha como desfazer. Na manhã seguinte, a casa parecia mais silenciosa do que o normal. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Não era vazio. Era expectativa. Eu não sabia por quê, mas acordei diferente. Levantei mais devagar, como se algo dentro de mim estivesse tentando prolongar o tempo sem que eu percebesse. E então eu lembrei. Ele voltaria hoje para terminar o trabalho. Essa simples ideia já mudou o ritmo da minha manhã. Eu tentei agir normalmente. Fiz café, organizei algumas coisas na cozinha, passei um pano na mesa que nem estava suja de verdade. Qualquer coisa para ocupar as mãos, porque a mente já estava ocupada demais. Quando a campainha tocou, meu corpo reagiu antes de mim. Fui abrir a porta. E lá estava ele novamente. A mesma mochila de ferramentas. O mesmo olhar calmo. A mesma presença simples, mas que agora já não parecia tão simples assim para mim. Bom dia, ele disse com naturalidade. Bom dia, respondi, talvez mais rápido do que deveria. Ele entrou e olhou ao redor da sala como se estivesse revisitando um lugar conhecido. Mas eu já não via aquilo como apenas mais uma visita técnica. Agora, havia algo diferente. Ele começou a trabalhar em silêncio. E eu fiquei no sofá. Mas dessa vez, não era o mesmo sofá de antes. Porque agora eu sabia que aquele seria um dos últimos momentos daquela rotina estranha que tinha começado entre nós. O som das ferramentas voltou a preencher a casa. Mas eu já não ouvia apenas o som. Eu ouvia presença. Eu ouvia tempo passando. Eu ouvia algo se encerrando. Quando ele disse que tinha terminado, eu senti como se algo dentro de mim também estivesse indo embora. Essa frase apareceu na minha mente antes mesmo de ele falar. Como se eu já soubesse. Ele guardou uma das últimas ferramentas na mochila e se levantou devagar, olhando ao redor. Acho que agora está tudo certo, ele disse. Simples. Direto. Final. E, ainda assim, aquilo teve um peso que eu não esperava. Eu senti um aperto estranho no peito. Não era tristeza aberta. Era algo mais silencioso. Mais difícil de nomear. Ele caminhou até o centro da sala e observou por um último instante. Como se estivesse confirmando que havia feito o que veio fazer. E então olhou para mim. Não demoradamente. Não intensamente. Mas o suficiente para eu sentir. Agora está tudo funcionando direitinho, ele disse com um leve sorriso. Eu assenti. Mas minha resposta saiu mais fraca do que eu queria. Sim, está. E naquele momento, percebi algo que me assustou um pouco. Eu não queria que ele tivesse terminado. Não por causa do trabalho. Mas por causa do que aconteceu dentro de mim enquanto ele estava ali. Ele colocou a mochila no ombro e caminhou até a porta. Cada passo dele parecia mais definitivo do que o anterior. E eu fiquei ali. Sentada. Sem me mover. Sem dizer nada. Porque algo dentro de mim não tinha se preparado para aquele momento de despedida. Quando ele chegou à porta, ele parou por um segundo. Qualquer coisa, se precisar de manutenção de novo, é só chamar, ele disse. Profissional. Educado. Distante. E mesmo assim, humano. Ele abriu a porta. E a luz do lado de fora invadiu a sala por um instante. Foi nesse momento que eu entendi. Não era ele que estava saindo da minha casa. Era a sensação de algo novo que ele tinha deixado aqui. E eu ainda não sabia como lidar com isso. A porta se fechou. E o som foi leve. Quase gentil. Mas dentro de mim, não foi leve. Foi um silêncio diferente. Mais profundo. Mais consciente. E pela primeira vez naquele dia, eu percebi que a ausência dele estava fazendo mais barulho do que a presença. Depois que ele foi embora, a casa voltou ao silêncio de sempre. Mas eu descobri algo estranho. Não era o mesmo silêncio de antes. Eu fiquei sentada no sofá por um longo tempo, olhando para a porta fechada, como se ainda esperasse algum som, algum retorno, algum detalhe que justificasse o que eu estava sentindo. Mas nada voltou. Só ficou o silêncio. E eu levantei devagar e caminhei pela sala, como se estivesse tentando reconhecer um lugar que eu sempre vivi, mas que agora parecia levemente diferente. A luz da tarde ainda entrava pela janela. O sofá ainda estava no mesmo lugar. A mesa ainda tinha as marcas do cotidiano. Mas eu não era mais a mesma. Ele veio para consertar coisas na minha casa.
mas foi a minha vida que acabou sendo rearrumada. Essa frase não parecia mais só uma ideia bonita. Parecia uma verdade silenciosa que tinha se instalado dentro de mim sem pedir permissão. Eu parei perto da parede onde ele trabalhou. Passei a mão de leve, como se fosse encontrar algum vestígio do que aconteceu ali. Não havia nada visível. E mesmo assim, alguma coisa tinha ficado. Não no espaço. Em mim. Eu me sentei novamente no sofá. Mas agora não era o sofá de antes. Antes ele era apenas um lugar onde eu passava o tempo. Agora ele parecia um lugar onde eu tinha me encontrado, mesmo sem perceber. Eu pensei em tudo. No som das ferramentas. Nas perguntas simples. No silêncio entre as palavras. Na forma como ele olhava para minha casa. Como se ela fosse mais do que paredes e móveis. E então percebi algo que me fez respirar mais fundo. Ele não mudou a minha vida. Ele só me mostrou como ela estava parada. E o mais estranho é que ele nunca tentou fazer isso. Ele apenas esteve ali. Presente. Inteiro. E isso foi suficiente para mexer em coisas que estavam adormecidas dentro de mim há muito tempo. Eu olhei para a porta mais uma vez. E pela primeira vez, não senti apenas ausência. Senti consciência. De mim. Do que eu tinha deixado de sentir. Do que eu tinha esquecido de observar. Do que eu tinha aceitado como normal sem perceber. O dia estava terminando lá fora. E dentro de mim, algo também estava começando a terminar. Mas não como fim. Como início. Eu encostei no sofá e fechei os olhos por um instante. E entendi, sem precisar de mais explicações, que algumas pessoas não entram na nossa vida para ficar. Entram para reorganizar o que ficou bagunçado por dentro. E quando abri os olhos novamente, eu já não estava mais apenas lembrando daquele dia. Eu estava me vendo de novo. De verdade.